Eu não tô dando conta, você não tá dando conta e não tem ninguém dando conta. E a gente precisa falar sobre isso. Oi, gente! Mais um vídeo no ar e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vim aqui, liguei a câmera pra conversar com vocês. Eu não sei muito, enfim, por onde começar. Faz muito tempo que eu quero fazer esse vídeo, mas eu não tava bem pra fazer, então agora estamos aqui alinhadas e vim conversar com vocês, bater um papo, enfim, sobre vida, sobre saúde mental, sobre hábitos, sobre rotina, porque eu acho importante. Então é isso, esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo é um vídeo sincero e uma explicação, um pedido de desculpas, ao mesmo tempo, enfim, tô tentando acolher aí quem tá do outro lado. Espero que esse vídeo ajude alguém aí de alguma forma. Então, enfim, vou ser sincera com vocês e falar sobre um pouquinho sobre esse período que a gente tá passando aí pós-pandemia, né? Não sei, acho que já podemos falar pós-pandemia, né? Então bora lá. Bom, acho que esse período de pandemia foi caótico pra todo mundo, não sei, não tem nem acho que palavra, né? Acho que caótico não resume o que foi, enfim, cada um passou por algum perrengue, enfim, cada um passou esse período de algum jeito, sentiu esse período de algum jeito, lidou com esse período de algum jeito. E a minha forma de lidar com as coisas desde sempre foi me enchendo de coisas pra fazer. Eu nunca fui a pessoa que gostava muito de ficar parada, que gostava de ficar em casa, que sabia ficar sem fazer nada. Eu ainda não sou essa pessoa, mas eu mudei muito, enfim, durante esse período. Mas no começo da pandemia, acho que assim como todo mundo, eu me enchi de atividades. Eu não trabalhava na época, a faculdade ainda não tinha começado, então eu comecei a fazer um monte de curso, eu lia, eu fazia exercício 2 vezes por dia, eu passeava com o Oreo, meu cachorro, 2 vezes por dia, eu estava ligada no 220. No começo nem passeava com o Oreo, né, nem podia, mas enfim, a pandemia durou muito tempo aí e eu fiz muita coisa dentro de casa. E aí chegou um momento, no segundo semestre, que era quando eu começaria a faculdade, e a faculdade atrasou por conta da pandemia e eu acabei não começando. E aí eu me vi sem ter o que fazer. Eu acho que eu já tinha feito todos os cursos online que eu achei, assim, que me interessavam minimamente, que eram gratuitos. A minha mãe já tinha comprado alguns cursos pra mim, eu fiz alguns cursos, enfim, sobre moda, sobre estilo, que eu amo. Mas não dava pra ficar comprando eternamente cursos pra eu ter o que fazer, porque como eu não tinha nada pra fazer, eu fazia tudo muito rápido. E aí, eu decidi criar o meu Instagram. Eu criei o Instagram, acho que dia 25 de julho, se não me engano, 25 ou 26 de julho de 2020. E aí comecei a compartilhar, enfim, coisas que eu gosto, dicas. Sempre gostei enfim, desse mundo. Sempre amei testar produtos, sempre fiz isso, mesmo não gravando, assim, eu sempre gostei mesmo dessa parte, sempre tive curiosidade. E aí decidi criar um Instagram pra preencher meu tempo. Durante 6 meses, enfim, depois veio o YouTube, né? Eu me dediquei exclusivamente a isso. Eu passava meus dias fazendo isso, pensando em conteúdo, criando conteúdos. E essa foi minha rotina por 6 meses. Daí, em fevereiro do ano seguinte, de 2021, eu comecei finalmente a faculdade. E aí, eu me readaptei, consegui mexer um pouquinho as coisas, mudei um pouquinho o conteúdo, mas os conteúdos seguiram da mesma forma. Eu tinha faculdade durante o dia, comecei o estágio também junto com a faculdade, mas os meus finais de semana eram exclusivos para isso. Eu passava o final de semana inteiro gravando, editando, e eu amava. A gente não tinha muita vida social, em casa a gente respeitou a pandemia até a vacina. Óbvio que em algum momento a gente ia pra casa de um familiar, enfim, mas no geral a gente respeitou muito a pandemia, então eu não saía. E todo o meu tempo livre era focado nisso aqui. E eu amo isso aqui, eu adoro gravar, pensar em conteúdos, criar conteúdo e compartilhar, enfim, dicas. Eu sempre gostei muito de pesquisar sobre o assunto, então pra mim isso aqui é incrível. Mas as coisas pós-vacina foram voltando e no final do ano passado eu me mudei pra Floripa. Quem me segue aqui, me acompanha, sabe, acompanhou a minha mudança pra Floripa. E aí logo que eu vim pra Floripa, acho que na semana seguinte eu já tomei vacina e as coisas foram melhorando, né? As coisas estão melhorando. E eu fiz amigas maravilhosas, vocês conhecem aqui. E os meus finais de semana começaram a estar divididos entre uma vida social, que não existia, né, com a pandemia, e
os meus conteúdos. Então, todo o tempo que eu dedicava pra eles, eu comecei a ter que dividir com outras coisas, né? Com a minha vida. Enfim, né? Todo mundo precisa sair, enfim, ver os amigos. E o que aconteceu foi que eu fiquei exausta. Eu gravei um vídeo em outubro, pra quem me acompanha aqui viu. Eu acho que eu chamei de Maqui Desabafo, inclusive. E eu falei que eu tava sentindo um cansaço que eu nunca tinha sentido antes. Que eu tava exausta de uma forma que nunca tinha acontecido. E que eu não consegui entender muito bem por quê. Cheguei a comentar que eu passei por processo de ansiedade, de pânico no ensino médio, por compulsão alimentar. E eu não me lembro se eu falei exatamente disso, mas se não falei, tá falado. E eu falei que eu tava com muito medo de voltar a isso. Eu tava sentindo alguns hábitos que me lembram essa época voltando e que eu não queria isso, que eu procuraria ajuda, que eu diminuiria a frequência dos vídeos, reorganizaria meu conteúdo, mas o que aconteceu é que eu não consegui fazer isso. Eu cheguei, depois de muito custo, a diminuir uma matéria na faculdade, diminuir uma disciplina, mas eu não consegui diminuir meus conteúdos, isso foi muito difícil pra mim. Então, foi caótico. E aí, nesse meio tempo, esse cansaço, essa exaustão, essa falta de ímpeto, de vontade de fazer as coisas, era depressão. Eu tava com muito medo de que se tornasse ansiedade e pânico, e na verdade eu já tava com um problema, que era depressão. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo porque foi muito difícil aceitar isso, porque eu nunca... A gente, enfim, cria, né, coisas na nossa cabeça do que são essas doenças, e eu, enfim, demorei muito pra aceitar que isso estava acontecendo comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva, tô tentando voltar pra isso. Eu nunca fui a pessoa da negatividade, e eu tava sendo. Eu via tudo, né, como a minha psicóloga fala, com uma lente cinza. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, era muito difícil acordar todos os dias. Eu tava muito longe da minha família, né, eu tô muito longe da minha família. Eu não queria ao mesmo tempo preocupá-los, então eu contei pro meu irmão só. Meu irmão era a única pessoa que sabia. Eu cheguei a comentar brevemente com algumas amigas minhas aqui, mas de fato a única pessoa que eu conversava sobre o assunto era meu irmão. E foi um erro. Já digo pra vocês, peçam ajuda. Eu tava sendo auxiliada, eu tinha uma psicóloga, eu não contei só pro meu irmão, né? Mas peçam ajuda da família de vocês, assim, talvez algumas coisas tivessem se resolvido antes, mas o medo de preocupar, o medo de deixar os meus familiares nervosos longe, sem ter o que eles pudessem fazer, né? Porque não tem... óbvio que você pode estar ali do lado da pessoa, mas efetivamente você não consegue fazer nada, né? Então eu vivi isso muito sozinha e foi muito difícil. E aí, enfim, fiquei muito mal. Era sempre muito difícil e eu sempre ficava com a cobrança de que eu tinha que gravar, eu tinha que postar conteúdo, eu tinha que, enfim, continuar sendo produtiva. E eu não conseguia. Eu, enfim, mal conseguia levantar de manhã, assim, era muito difícil. Eu sempre acordava 10 para as 8, sendo que eu começo a trabalhar 8 horas, e aí eu já acordava na ansiedade, só levantava porque de fato era trabalho, né? Eu acho que se eu fizesse só faculdade, talvez eu tivesse deixado de lado. Enfim, foi bem complicado. E, gente, após muito tempo não, né? Mas já vai fazer talvez 5, 6 meses que eu tô na terapia. Eu procurei o auxílio de psiquiatra, eu tomo remédio, e eu acho importante falar isso porque foi muito difícil pra mim aceitar, apesar de eu sempre defender que a gente, enfim, precisa cuidar da nossa saúde, é um problema de saúde como qualquer outro, e assim como outros problemas a gente toma remédio, às vezes esse é o caminho e a gente tende a ter um preconceito, assim, geralmente não, eu falo por mim, né, mas eu nunca vi isso com preconceito, mas quando foi comigo eu falei, não, eu acho que não precisa disso, acho que é um exagero. E na verdade não, assim como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada, precisa ser cuidada da forma que os médicos, que as pessoas que estão ao seu redor, enfim, no seu grupo de apoio, acreditam que seja o ideal pra você, e esse foi o ideal pra mim. E aí, gente, eu comecei a tomar remédio, melhorei, consegui criar uma nova rotina lá em Campinas. Eu voltei pra Campinas, né, fiquei alguns meses por lá. E voltei pra Florianópolis. E aí as coisas
desabaram. Tanto é que não consegui fazer esse vídeo antes, eu queria já ter feito lá em Campinas, não deu pra gravar antes de vir, e aí eu achei que ia continuar tudo perfeito em plena ordem, e não continuou. A minha volta pra Floripa foi bem conturbada, tá sendo bem difícil, mas eu acho que cada dia que passa eu tô conseguindo ser mais gentil comigo. E eu acho que a mensagem desse vídeo é essa, assim. Não tem ninguém dando conta. Enfim, durante todo esse processo, eu fui tentando fazer coisas que me deixavam melhor, então a atividade física é uma delas. Ajuda muito a controlar a minha ansiedade. E o horário que encaixa na minha vida, que faz sentido pra mim, é de manhã. E eu sempre, enfim, recebi várias mensagens de: meu Deus, como você consegue? Nossa, eu nunca vou ter essa rotina. E isso tudo começou a ser muito difícil, porque eu comecei a questionar, tipo, será o que eu tô passando, sabe? As pessoas não sabem que por trás disso, na verdade, eu tô completamente mal da cabeça. E as pessoas estão achando que eu tenho uma vida que eu não tenho. E aí, enfim, entrei numa noia de que eu não ia mais gravar. Várias vezes eu sumi das minhas redes, assim, fiquei dias sem postar um story, sem postar nada, porque eu comecei a me duvidar, sabe? Tipo, será que eu tô mentindo pra galera que me segue? E na verdade não. Mas a gente nunca vai postar os momentos que a gente tá mal. O momento que eu tô mal, eu não vou postar. Você não deve fazer isso nas suas redes, então eu também não faço nas minhas. E eu nem sei, assim, pra onde eu tô indo. Eu tô só divagando aqui, falando várias coisas. Mas desde que eu vim, eu tô tentando fazer o que é melhor pra mim e o que vai me fazer bem. E aí, depois de muito tempo, eu decidi que não que eu vá largar o canal, porque eu amo falar. Eu amo estar aqui e ter esses vídeos longos, esse espaço pra conversar. Mas tava me consumindo muita energia. Pro vídeo sair aí do outro lado, precisa de um roteiro, uma pesquisa prévia minimamente, eu pelo menos faço assim. Depois eu tenho que me arrumar, tenho que gravar, separar as coisas pra gravar, editar, fazer capa, subir, fazer uma legenda, que sempre tem aqui na descrição uma legenda super completa com links. Tudo isso demora muito tempo e tava sendo muito exaustivo. Eu sempre, enfim, as meninas aqui em casa mesmo me fizeram perceber, tipo, Ana, você tá sempre falando assim: nossa, tenho que gravar, tenho que editar. E não é pra isso que eu tenho um canal, é pra ser algo legal, sabe? E tava sendo exaustivo. Então decidi que, pra me respeitar, pra respeitar esse meu momento, eu vou postar quando der. Não vai ter vídeo toda semana. Talvez tenha, se eu estiver bem, vai ter. Ótimo. Mas eu sou muito comprometida com tudo que eu faço, e o fato de eu falar que vai ter vídeo segunda e quinta e não ter vídeo me deixa muito mal. E isso tava me consumindo. Então, esse vídeo é um lembrete, assim, um aviso, na verdade, pra vocês, de que vou postar quando tiver tudo certo. Pretendo continuar nas outras redes que me demandam já há muito tempo, mas quero ficar mais ativa nos stories. Sempre lembrando que é isso, tipo, o que vocês veem é uma parcela, né, da minha vida, e ninguém tá dando conta, gente. A gente voltou, a gente tem 1 milhão de coisas pra fazer, a gente não consegue mais marcar uma reunião seguida da outra, porque existe um negócio chamado locomoção. A gente precisa sair do trabalho pra ir pra faculdade, e tudo isso consome tempo. A gente voltou a ter uma vida social, enfim, cada um aí no seu tempo, cada um fazendo o que consegue fazer nesse momento, mas tudo isso demanda tempo, e a gente precisa ser mais gentil e revisar um pouquinho. A gente não consegue mais continuar com a rotina que a gente tinha. Então, é um lembrete pra vocês, é um lembrete pra mim, de pisar no freio, desacelerar e falar o que eu dou conta de fazer agora nessa nova realidade que eu tô. Então, sei lá, é isso, eu acho. Eu não sei se esse vídeo teve pé, se teve cabeça, assim, acho que tá meio sem pé nem cabeça, assim. Mas a mensagem é essa: cuide de vocês, respeitem seu tempo, respeitem o que vocês conseguem fazer no momento. Eu tô bem agora. É óbvio que com altas e baixas, me readaptando, mas sei lá, eu acho importante falar isso porque, enfim, eu tenho um grupo de pessoas que me seguem ainda, né, pequeno, mas querendo pequeno perto de números, enfim, que as pessoas têm aí nas redes, mas querendo ou não, tem mais de 1000 pessoas aqui, tem mais de 2000 pessoas no Instagram, tem mais de 1000 pessoas no TikTok, e sei lá, é aquilo, né? Se essa mensagem chegar a uma pessoa, já tá valendo. E é isso, espero que vocês se cuidem, se precisarem de ajuda, peçam ajuda, não sofram sozinho, não tem porquê. Eu tenho aprendido cada dia mais a dividir o que eu tô
sentindo, porque a gente não precisa carregar tudo sozinho nas nossas costas. Então, que seja a ajuda de um amigo, de um familiar, ou dependendo do que estiver acontecendo, busque ajuda profissional. É muito importante e é isso que tem me ajudado a seguir. Se não fosse isso, talvez eu ainda estivesse na cama, sem conseguir aí viver mesmo, sem vontade de viver. E é isso. Não sei se esse vídeo fez sentido. É isso, gente. Espero que esse vídeo ajude. Eu precisava vir conversar e ser sincera com vocês, porque não tá tudo bem e é aquilo, tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Então, é isso. Se inscreve nesse canal, apesar de que não teremos mais esse cronograma tão rígido, mas me segue nas outras redes, porque pretendo estar mais presente nos stories, sem esse peso de pensar que talvez o que eu esteja mostrando é uma mentira, porque não é só uma parte da minha realidade. E saibam disso, quando vocês virem os meus stories, os stories de alguém, é sempre bom lembrar. Ninguém vai postar os momentos ruins, porque quando você tá num momento ruim, você tá simplesmente vivendo um momento ruim. Então, é isso. Se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo. Maratona aí o canal, porque tem muitos conteúdos por aqui. E eu volto logo, gente. Tem vídeos aqui que sempre teremos, né? Favoritos, glambox, então comprinhas. Me aguardem que logo mais estou de volta. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!